Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um princípio da casa dos pombos. Esse princípio, pessoal, essa teoria, ela está atrelada ainda aos conceitos de análise combinatória. Então entendam esse vídeo como sendo um anexo, daquele conteúdo de combinatória. Então nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o aspecto, tá, mais simples, desse princípio, pegando algumas questões, e também trabalhando o conceito, que é o princípio da casa dos pombos. Então vamos entender o que fala esse princípio, Então imagina aí, a gente tem aqui, se em n caixas eu vou colocar n mais 1 pombos. Então, pelo menos uma caixa vai ter mais de um pombo. Então vamos pegar aqui uma situação, um exemplo, tá? Para a gente entender do que trata esse princípio aqui. Então vamos supor que a gente tem aqui, a gente tem a seguinte situação, a gente tem caixas e pombos. Então vamos lá. Suponha, tá, que nós tenhamos 10 caixas. Tá? Imagina então 10 caixas. E agora imagine que a gente tenhamos aqui 11 pombos. Então, o que é que fala esse princípio, Então, olha só, concorda que, acho que isso aqui é óbvio, A gente tem 11 pombos, e vamos colocar em 10 caixas. Então, pelo menos uma caixa vai ter mais de um pombo. Concorda? Isso é óbvio, Então, a gente tem aqui um número maior de pombos, para caixas. Então, uma caixa vai ter mais de um pombo. Isso é bastante simples. Esse princípio, que pode parecer, à primeira vista, bobo, na verdade é um princípio muito, muito importante, pessoal. Ele é utilizado em inúmeras questões, não só questões de cunho teórico, para questões de concurso ou questões que envolvam Olimpíadas, mas também questões de cunho mais prático também. Então, que tem inclusive variações, A gente pode utilizar esse princípio aqui em questões que tenham a ver com informática, com a parte de engenharia também. Isso a gente pode ver no decorrer também nas nossas atividades. Então, o princípio em si é esse, Então, ele é também chamado desse nome aqui, Ele é o princípio, a gente chama também princípio dos pombos, ficou mais conhecido com esse nome, mas também é chamado de princípio de Dirichlet. Esse carinha aqui, o Dirichlet, é um matemático francês, criador, desse princípio aqui, aparentemente simples. Então vamos lá, pegar aqui alguns exemplos, onde a gente pode ver isso no cotidiano nosso, no nosso dia a dia. Existem vários exemplos onde esse princípio ele é aplicado. Então, olha só, imagine que você tenha um grupo de 3 pessoas, Então, eu posso afirmar que pelo menos 2 delas são do mesmo sexo. Então, pode ser do sexo masculino ou feminino, mas pelo menos 2 delas são. Por quê? Por causa desse princípio. Outro exemplo, a gente tem um grupo de 13 pessoas. Então, imagina aí um grupo de 13 pessoas, eu posso afirmar com exatidão que pelo menos 2 delas têm o mesmo signo. Concorda? Isso é óbvio, Porque a gente tem, então, 12 signos, porque cada signo corresponde ao mês do ano, e a gente tem um grupo de 13 pessoas, Então, a gente tem, então, um número maior de pessoas para ocupar o número de signos. Então, pelo menos 2 delas vão ter o mesmo signo. Então, percebam que as questões, na verdade, não envolvem muito cálculo, envolve apenas o conceito de lógica. Vamos lá, então, para uma questão aqui. Essa questão bem simples, caiu na Olimpíada. Eu digo o seguinte: o número mínimo de pessoas em um grupo para que se garanta que necessariamente haja 7 delas que fazem aniversário no mesmo mês do ano é. Então, ele quer saber o quê? Ele quer saber quantas pessoas, o número mínimo de pessoas, onde eu vou retirar 7 delas, e essas 7 pessoas que eu vou retirar, desse grupo maior,
elas façam aniversário no mesmo mês do ano. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que pensar na pior das hipóteses, tá? Então, nesse caso, vamos considerar aqui, pegar 6 pessoas, tá? Então, vamos supor que a gente tem aqui 6 pessoas que nasceram no mês de janeiro, tá? 6 pessoas que nasceram no mês de fevereiro, 6 pessoas que nasceram no mês de março, e por aí vai, né? Até o final, 6 pessoas que nasceram no mês de dezembro. Então aqui a gente tem 12, né? Por que 12? Porque são 12 meses, né, do ano, multiplicado, eu considerei aqui pegando 6 pessoas para cada mês, né? Então nesse caso a gente tem aqui 12 vezes 6, isso vai dar 72 pessoas, né? Pergunta: com esse número de pessoas, então imagina aí, eu tenho 72 pessoas e vou retirar 7. Então, 72 pessoas, eu vou retirar 7 pessoas, concordam? Essas 7 pessoas, elas vão fazer aniversário no mesmo mês do ano? Não. Pode ser que sim, mas tem muito mais chance de acontecer o contrário. Dessas 72 pessoas, né, eu retirar 7, eu escolhi 7 pessoas aleatórias, e essas 7 pessoas fazerem aniversário em meses diferentes. Então a gente tem um problema aí. Então o que eu vou fazer então para consertar? Então imagina aqui eu pegar esse número de pessoas, 72, e adicionar mais um. Então aqui a gente vai encontrar 73 pessoas. Eu vou fazer agora a mesma pergunta. Com esse número de pessoas agora, 73 pessoas, se eu retirar 7, vai acontecer das 7 pessoas que eu retirar fazer aniversário no mesmo mês do ano? Nesse número de pessoas, a resposta é sim, pode acontecer. Por quê? Porque nesse caso, eu estou pegando agora 72 mais 1. Estou pegando um pombo a mais do que o número de casas anterior, que era de 6. Então, nesse caso, pessoal, nessa situação aqui, o princípio da casa dos pombos, ele me afirma o seguinte: com 72 pessoas, eu não garanto de ter 7 pessoas que façam aniversário em meses iguais. Mas com 73, a história já muda de figura. Porque se eu tiver 73 pessoas e escolher 7, eu já garanto que vão ter essas 7 pessoas que eu retirei façam aniversário no mesmo mês do ano. Então, nesse caso, seria a letra E, né? 73 pessoas seria o número mínimo, tá? O número mínimo para que isso ocorra. Olha só outra situação aqui. Imagina que a gente tenha 25 caminhões de uma frota, né? Eles vão ser vistoriados no departamento de trânsito de uma cidade, para que recebam autorização especial para circular em uma determinada região do município. No dia da vistoria, cada veículo vai ser encaminhado a um dos 10 fiscais do setor de fiscalização. Então vamos lá. Você pode perguntar, professor, o que isso tem a ver com pombos, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a ideia. Imagine você que os pombos sejam os caminhões. Então aqui a gente tem 25 caminhões. Então nesse caso seriam 25 pombos. E imagine você que as casas seriam os fiscais. A gente tem 10 fiscais. Olha só. Então, o princípio da casa dos pombos não se aplica apenas a questões de pombos, tá, pessoal? O nome ele pode ser modificado, tá? Então, aqui a gente tem 25 pombos. Imagine então 25 pombos para guardar em 10 caixas. Então, você concorda que, pelo princípio, né, pelo menos uma casa vai ter mais de um pombo. Então, qual seria a alternativa correta para resolver esse tipo de questão aqui? Seria a letra A. O que diz a letra A? Pelo menos um fiscal vai verificar mais do que 2 caminhões da frota. É justamente isso que eu acabei de falar, só que relacionando os pombos e as casas. Então, se a gente tem 25 pombos para colocar em 10 casas,
É óbvio que uma casa, pelo menos uma casa, vai ter mais de um pombo. Então, pegando essa questão, se a gente tem 25 caminhões para 10 fiscais verificarem, né, fazendo a vistoria, então concordam comigo que pelo menos um fiscal ele vai ter que verificar, ele vai ter que fazer a vistoria em mais do que 2 caminhões. A letra B, ela está errada. Por quê? Vamos entender aqui por que a letra B está falsa. O que diz aqui a letra B? Cada fiscal vai vistoriar no mínimo 2 e no máximo 3 caminhões da frota. Bom, pessoal, nada impede, né, que um fiscal ele verifique os 25 caminhões, tá? Ele não colocou isso na questão. Então, nesse caso, essa letra B ela não condiz muito com a realidade. A letra C está falsa também. Vamos entender aqui. A letra C, nenhum fiscal vai ficar livre de vistoriar caminhões da frota dessa empresa. Bom, também está falsa por causa da letra B, né? Porque a mesma ideia da letra B. Eu posso ter um cara que vai verificar os 25 caminhões. Então, pode ser que os outros 9 fiquem lá sem fazer nada. Então, a letra D, vamos entender a letra D, por que está falsa? Nenhum fiscal vai vistoriar mais do que 3 caminhões da frota. Também está errado, o mesmo conceito da letra B e letra C. Letra E está errada, por quê? Nós vamos entender aqui a letra E. Os 25 caminhões não poderão ser vistoriados pelo mesmo fiscal. Bom, pessoal, e nesse caso aí a gente tem esse problema, né? No mesmo caso das outras alternativas erradas também. A gente pode ter os 25 caminhões não poderão ser vistoriados pelo mesmo fiscal. Isso não está na questão, né? Ele não especifica isso na questão. Mais uma vez, eu posso ter uma pessoa, um fiscal, que pode verificar os 25 caminhões. Nada impede. Só que, como eu falei para vocês, né? A gente tem que pensar nessas questões sempre na pior das hipóteses, tá? Então, a gente tem que imaginar a pior hipótese possível. Então, nesse caso, a pior hipótese possível é que pelo menos um cara ele vai ter que verificar mais do que 2 caminhões. Tá, pessoal? Então, como é que eu vou responder, professor? Como é que eu devo responder questões desse tipo? Então, a dica aqui é o seguinte. Na hora de você encontrar uma questão dessas, né, você deve fazer as seguintes perguntas. Então, primeira pergunta. Quem são os pombos? Né? Então, nesse caso da questão que a gente fez agora, né, os pombos seriam os caminhões. Quantas são as casas? Então, mais uma vez, pegando a questão anterior, as casas seriam os fiscais, né? E aí, quem são as casas? Essa terceira pergunta é a melhor de todas, tá? E é a mais importante. Você tem que saber quem vai ser o pombo e quem vai ser a casa, né? Então, para finalizar, tá? Mais uma questão. Então, olha só. Quantos alunos deve haver em uma sala para que pelo menos 2 alunos tenham obtido a mesma nota entre 0 a 10? Então, olha só. Quantos alunos deve haver em uma sala para que pelo menos 2 tenham obtido a mesma nota entre 0 a 10? Então, olha só. A gente tem aqui as notas de 0 a 10, né? 0 a 10. 0 a 10, pessoal, é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 0 a 10 são 11, né? 11 notas. 11 notas. Esse número de notas, tá? Ele não resolve a questão. Por quê? Porque eu posso ter cada pessoa, né? Cada pessoa ela pode ter uma nota diferente aqui, tá? Imagine então uma sala com 11 alunos, né? Uma sala com 11 alunos, então, nesse caso não resolve a questão, porque cada aluno pode ter uma nota diferente. Agora, se eu pegar então esse número aqui e adicionar mais um, a gente vai encontrar 12. Esse número responde à pergunta? Nesse caso, sim. Por quê? Eu tenho 11 notas, tá? 11 notas. Então, as notas seriam as casas. E 12 pessoas. As pessoas, nesse caso, seriam os nossos pombos, né? Então, a gente tem 12 pessoas para colocar 11 notas.
Então, com esse número de pessoas, com esse número de alunos, isso já me possibilita, né, a dizer que, pelo princípio da Casa dos Pombos, sim, né, pelo menos 2 alunos vão ter a mesma nota. Porque, mais uma vez, eu tenho 12 pessoas para colocar 11 notas. Então, o número de pessoas é maior que o número de notas. Então, isso significa que pelo menos 2 pessoas têm que ter a mesma nota, tá, pessoal? Então, resolvida então essa questão. Então, é isso, pessoal, que eu queria passar nesse vídeo, tá? Vocês vejam que não é um conceito muito complexo, mas que envolve, né, várias e várias questões e entendimentos. E isso vem com a prática, tá, pessoal? Esse conceito também, né, ele não é muito, os professores não costumam, né, repassar esse conteúdo nas salas. Por quê? Porque, na verdade, é um conceito ainda que envolve muito preconceito também, porque os professores ainda querem muito a parte do cálculo e nesse tipo do princípio da Casa dos Pombos, isso não corresponde à realidade. Então, pessoal, é isso que eu queria passar nesse vídeo, tá? Mais dúvidas a gente vai se encontrar aí em outro momento. Obrigado e até a próxima.